Bazégio, como é que tá a busca por um novo treinador lá no Morumbi? Vamos lá, Mi. Olha, a busca por um novo treinador no Morumbi, ela já acontece há alguns dias, até mesmo antes da demissão, da oficialização da saída do Thiago Carpini. O São Paulo prioriza um técnico estrangeiro. O São Paulo entende que entre os nomes brasileiros não há uma unanimidade e os nomes disponíveis, os trabalhos recentes, não convenceram. Casos do Filipão e do Mano Menezes, por isso a diretoria ela pretende contratar um técnico estrangeiro. O grande problema é que muitos desses técnicos estrangeiros têm dito não ao São Paulo. Não têm visto o São Paulo como uma boa oportunidade, primeiro porque vai pegar o trabalho no meio, né, com a temporada já em andamento. O São Paulo apostou num treinador e 3 meses depois acabou demitindo esse treinador, então qual é a garantia de que o São Paulo não fará o mesmo com esse novo profissional? E alguns deles também têm esbarrado em questões de valores, em questões de salário. Me conta tudo. Quem é que falou não para o São Paulo? Você tem, assim, já alguma coisa? Sim, temos alguns nomes com quem o São Paulo conversou. O Carlos Carvalhal, um português, chegou a ter conversas com o São Paulo, mas essas conversas não avançaram. O São Paulo também chegou a sondar o Domenech Torrente, que é um espanhol que foi auxiliar técnico do Guardiola, Pepe, não é? Do no Pepe Manchester Guardiola. City, exatamente. Olha. Chegou a treinar o Flamengo, não teve uma passagem bem sucedida pelo Flamengo, mas o São Paulo ainda assim abriu conversas preliminares com esse treinador. O Rafa Benítez também chegou a ser sondado pelo São Paulo, Rafa Benítez com passagem pelo Liverpool, pelo Chelsea, aliás, perdeu 2 mundiais de clubes para brasileiros, um para o São Paulo e outro para o Corinthians. Mas todos esses técnicos, as conversas, elas não avançaram, embora alguns desses treinadores, por exemplo, o Rafa Benítez, mostrou certo interesse de viver uma experiência no futebol brasileiro. Ele é um treinador que os últimos trabalhos no futebol europeu não foram muito bons. Não foram muito bem sucedidos. Exato, então ele vê essa possibilidade de viver essa experiência no Brasil com bons olhos. Pro Miller, Rafa Benítez é um bom nome pro São Paulo? Não, pra mim não. Por quê? Eu acho um treinador, assim, muito chato, muito mala, entendeu? Não é tudo isso, não é tudo isso, né? Ele quer ser muito acima dos jogadores, briga com o grupo todo. Haja vista que lá no Chelsea, os jogadores pediram a demissão dele, pra você ter uma ideia. Então, eu não vejo... E outra, ele não conhece o futebol brasileiro. E outra coisa, ele não quer vir pro futebol brasileiro. Ele tem mercado na Europa. E aí, você, Silvio? Cara, Benítez, que tem nome, só porque é estrangeiro, eu prefiro o Felipão, que tá aqui, que conhece o nosso quintal. Aí eu pergunto... Que conhece o sabor do tempero do futebol brasileiro. Então, peraí, e que trouxe, que levou, desculpa, mas que levou, só pra concluir, levou outro dia, ele tá velho. Outro dia ele tava na final da Libertadores com o Atlético Paranaense. Não, você vai continuar falando, eu só quero saber por que o São Paulo não quer o Felipão. O São Paulo entende que já fez uma aposta no início da temporada e essa aposta não deu certo. Apostar em um treinador brasileiro que não é unanimidade e cujos trabalhos recentes não são tão bons, significaria a diretoria chamar a responsabilidade de novo para si e correndo o risco de novo, essa aposta dar errado. Então a diretoria sabe que ela tem um tiro só, uma bala só no revólver e ela não pode errar esse tiro. E aquele Carlos Carvalhal, o que você acha? O Carvalhal é um bom treinador, mas eu também, sabe... Para trazer um estrangeiro, quer trazer um estrangeiro, os portugueses estão na moda. Então o São Paulo tem que pensar grande, gigante, do tamanho do Morumbi. Vai buscar o maior de todos, que é o Mourinho. 8 milhões? Mas aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Não, pera. Então vamos lá. Quem foi o maluco que pensou em fazer um estádio, o maior estádio particular do mundo nos anos 50... Sim. Cícero Pompeu de Toledo. Demorou quase 2 décadas. O São Paulo fez o inimaginável. Construiu o Morumbi, está de pé até hoje. Quem foi que teve o lunático que pensou em repatriar o Falcão? Eu não estou falando do Falcão do futsal, estou falando do Paulo Roberto Falcão, um dos maiores volantes da história, pilar da seleção de 82. O Miller estava no São Paulo. O Tricolor foi lá buscar na Roma. E o futebol italiano na época era o que pagava os maiores salários, era a meca do futebol. Então... sonha, planeja e concretiza. Pense grande.
pool de empresas, investidor, não adianta falar com o intermediário, pega o avião, Júlio Casares, que nem você fez para trazer o Dorival, vai lá tomar um vinho do Porto, deixa lá o Mourinho bêbado, conversa com o cara, seduz o cara e joga uma proposta, cara. Eu vou perguntar do Torrão, mas antes eu quero saber o seguinte, tem um budget, um valor que o São Paulo tem para pagar para o treinador? Porque é muito fácil, eu sonhar, gostaria do Guardiola, gostaria, ele quer o Mourinho, mas assim, o São Paulo tem como pagar quase 8 milhões, 10 milhões de reais? Não tem. O São Paulo atravessa uma crise financeira já de algum tempo. O São Paulo chegou a sondar o José Mourinho, mas a pedida, os valores apresentados são fora de cogitação. Agora, é claro. Agora, não, consultou o empresário do jogador. Agora, é claro que o São Paulo ele vai ter que abrir os cofres e vai pagar mais para o próximo treinador do que pagava para o Thiago Carpini. O São Paulo precisa fazer isso, senão ele não vai ter um treinador à altura do clube. Do jeito que ele quer. Agora, resta saber quem virá. O São Paulo prioriza um estrangeiro e, segundo as minhas fontes, será um técnico estrangeiro. Mas também estrangeiro até a página 2, porque a gente sabe que existe a barreira do idioma, então a diretoria concentra os seus esforços em treinadores portugueses ou treinadores espanhóis. Será que o Abel não tem um irmão? E o Jorge Jesus está lá no Catar, né? Tá lá no Catar. Não dá para tirar o Jorge Jesus do Catar? Luiz Castro. Ele não saiu do Botafogo por dinheiro. Então, vocês não querem o número 1, é impossível. Eu não acho impossível. Nada na vida é impossível. Quem tem de português, treinador? Né? Luiz Castro? Você arruma investidor. Olha, o Luiz Castro treina o time do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. O Jorge Jesus treina o time do Neymar na Arábia Saudita. São dois treinadores super bem pagos e que o São Paulo não consegue concorrer em termos financeiros com esses dois clubes. Mas o São Paulo não. O São Paulo tem que fazer uma parceria. O São Paulo tem que, sei lá, Mourimbis. Inventa algum Olha, plano de a gente marketing. viu que essa história de patrocinador não deu muito certo quando o São Paulo contratou o Daniel Alves, né? Porque foi uma falácia. Mas se faz um plano de marketing tá devendo até legal, hoje para o Daniel. Tudo bem, mas se você faz um plano de marketing, se associa a gente que tem dinheiro, a grandes marcas, por que não? Mourinho, uma aventura lá no Brasil, cara. Você vai ser o novo Tele Santana, você vai fazer. Você tá afim? Porque ele não precisa. Deixa o Miller falar. O que você acha disso tudo que ele tá falando? Você acha que tem que ser um estrangeiro, português? Michele, o São Paulo quer um treinador que conhece o futebol brasileiro, etc, etc. Você não precisa atravessar o oceano. Não dá pra ir aqui na Vai América. em Bragança Paulista ali e pega o Caixinha. Esse treinador dá certo no São Paulo. Até porque ele já deu muito certo no Bragantino. Está dando. Ele é um bom, excelente treinador. O único paulista ontem que venceu, hein? Foi o Bragantino, ganhando o Vasco lá em Bragança. E ele é grande treinador, ele é muito inteligente. Mas você acha que eles não eu vejo as ideias dele, eu fui num treino lá, poxa vida, ele é muito capacitado. E ele conhece já o futebol brasileiro, está ambientado já no futebol, na atmosfera brasileira. Mas aí, Camila, não é um treinador bom, traz o Caixinha. Só uma informação complementando a opinião do Miller, eu até concordo. O São Paulo, antes de contratar o Thiago Carpini, ele tentou a contratação do Pedro Caixinha, mas ouviu do Pedro Caixinha que ele não sairia do projeto do Red Bull, que é um projeto que dá continuidade ao treinador, que deixa o treinador trabalhar. Oferece mais, enfim, ué. Exatamente. Aí entra aquilo que o Silvestre falou. Faz uma proposta recusável para ele, porque agora o São Paulo, que é um estrangeiro, ele sabe que ele vai ter que abrir o bolso. Não vai ter jeito, Michele. Os estrangeiros não vêm aqui por qualquer coisa. Todos os treinadores estrangeiros ganham excelentemente bem e eles estão certos em se valorizar. E o São Paulo? Olha, o São Paulo é complicado, né? Porque não, tem problema de relacionamento. Ia pegar fogo no parquinho. Quando eu falo do Mourinho, gente, E claro o Bielsa? Tá vivo? O Bielsa Não, é treinador da seleção uruguaia. Então, pronto. Não sai. Mais fácil. Aí não sai. Eu Com a tô Copa usando América batendo a Quando porta. eu coloco o Mourinho, claro que é um sonho quase impossível. Mas assim, se você vai atravessar o Atlântico para buscar um cara de peso, por mais que seja impagável para o clube, você fazendo um bom acordo comercial com parcerias, o São Paulo já fez isso várias vezes ao longo da história. Mas Então, por que não pensar grande? Ou então vai Porque aqui no tudo quintal quando de é em casa. cima da hora não dá certo. Sem planejamento não dá certo, Silvestre. E ele tá precisando de um treinador para ontem. Ó, muito Então vai ser obrigada, qualquer um. Marcelo Então Basejo, vai ser qualquer por um. todas as informações que você trouxe pra gente aqui. Vamos aguardando cenas dos próximos capítulos. Amanhã você tá aqui, não tá? Amanhã eu tô aqui Então, até e amanhã. provavelmente com mais novidades sobre essa novela.